Neste quarto bloco do debate eleitoral ao vivo, promovido pela TV Prevê em parceria com o Jornal da Cidade, o jornalista João Jabur, por sorteio, também fará perguntas a Chiara Ranieri. Na sequência, o Duda fará perguntas ao Clodoaldo Gazeta. Na sequência, o João Jabur para o candidato Rodrigo Agostinho. E encerrando o debate, o professor Duda Trevisani fará perguntas ao candidato Paulo Martins. Então, abrindo este quarto bloco, obedecendo o mesmo critério, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Jornalista João Jabur, editor do Jornal da Cidade, pergunta agora à candidata Chiara Ranieri. Candidata, a economia aquecida do país, evidentemente de Bauru também, tem proporcionado um crescimento formidável, inclusive de nossa cidade, além de outras partes do país. E do ponto de vista político, isso acaba gerando uma situação de conflito, que é até nova em termos públicos, entre desenvolvimentistas, em geral, o meio empresarial, que querem expandir, que precisam de espaço para crescer, e os ambientalistas, e aqueles que pregam a sustentabilidade, o equilíbrio entre uma coisa e outra, enfim, há alguns até mais radicais, que pregam que não se abra o cinturão de cerrado que nós temos em Bauru para a instalação de novas indústrias e expansão daquelas que existem. Eu gostaria de saber como é que a senhora vê essa questão e, em um eventual governo de sua parte, qual seria a política para isso? A candidata Chiara Ranieri terá 2 minutos para a resposta. Eu considero extremamente importante que nós tenhamos um olhar desenvolvimentista para a cidade, sem, claro, não é, comprometer aquilo que já é absolutamente do conhecimento de todos com relação à preservação do cerrado. Eu acredito que é impossível fazer o Distrito Industrial 4, aliás, já deveria ter sido feito. O Distrito Industrial 4 tem uma área já destinada desde o plano diretor. Desde 2008 nós sabemos onde é que deveria ter sido implantado o Distrito Industrial 4, na região do Meridota, uma área enorme, e onde nós teríamos as 80 indústrias que querem se instalar na cidade de Bauru já funcionando. Não é? Então nós temos, na verdade, que implantar a infraestrutura necessária no local onde existe possibilidade. Por enquanto nós temos essa possibilidade. Proteção ao cerrado, ela é muito importante, mas acredito que nós tenhamos que buscar uma compensação econômica para o município de Bauru em função de tantas áreas que nós temos na cidade de preservação do cerrado. Elas são importantes, elas são necessárias, mas a cidade de Bauru também precisa ter uma compensação, já que em algum momento esse desenvolvimento pode ficar comprometido. O jornalista João Jabur poderá ainda continuar a sua pergunta durante mais 1 minuto. Em sua opinião, candidata, como o governo municipal atual tem tratado este assunto? Os governos não são, evidentemente, para interferir nas atividades econômicas, mas eles podem ter o papel de reguladores. Isso está muito em voga hoje, inclusive no país, no Estado. Qual a sua avaliação, portanto, da intervenção do governo municipal nessa discussão? Candidata Chiara Ranieri, 1 minuto para a sua resposta. Eu acredito que, como disse, existe uma área que pode ser feita, quer dizer, é possível fazer um desenvolvimento ainda nos dias de hoje, sem se pensar em qualquer manejo de cerrado. Então, eu acredito que, neste momento, o mais importante é oferecer as condições necessárias para que nós tenhamos as indústrias se instalando na cidade de Bauru. Nós não podemos permitir que as empresas continuem buscando as cidades da região, porque não tem espaço. Nós temos aqui em Bauru condições excepcionais. Nós temos as rodovias duplicadas, nós temos ferrovia, nós temos hidrovia 20 quilômetros, nós temos aeroporto, mesmo sabendo que é um escoamento de produção leve, nós temos condições que por si só já oferecem um grande atrativo para que as indústrias queiram se instalar no município de Bauru. Muito obrigado, candidata Chiara Ranieri. Agora o professor Duda Trevisani fará a sua pergunta neste quarto bloco ao candidato Clodoaldo Gazeta. Eu estou até mudando a minha pergunta por causa da pergunta do João, até para ouvir a opinião de um ambientalista. E nós temos em Bauru, na minha ótica, um cerrado relativamente pobre em termos de vegetação, a poucos quilômetros do centro da cidade. E que, quer queira, quer não, é um entrave para o desenvolvimento de Bauru. E está aqui encostado.
Como que um prefeito deve agir com esse cerrado? O candidato terá 2 minutos para a sua resposta. Eu sou na linha da sustentabilidade, não sou os desenvolvimentistas. A sustentabilidade pressupõe você casar o desenvolvimento da cidade com a preservação do nosso patrimônio ambiental. Nós deveríamos estar aqui alegres por ainda ter dentro da mancha urbana da cidade de Bauru uma reserva de cerrado tão importante para o equilíbrio do clima, para a proteção das nossas águas, da nossa biodiversidade e que felizmente o governo do estado de São Paulo, através de uma lei, protegeu, né? Então, não existe um processo de compensação, porque esse cerrado só teria esse processo de compensação se o governo do estado transformasse esse cerrado numa estação ecológica ou numa APA, né, estadual. Aí sim nós poderíamos receber uma parcela do ICMS para garantir a proteção desses mananciais de floresta. O que eu acho, né, e a gente tem batalhado muito em relação a isso, que é possível sim desenvolver a cidade de Bauru. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer nesse momento é pensar num plano de desenvolvimento para a cidade. Não adianta construirmos apenas um novo distrito industrial para ceder áreas para as empresas que já estão aí nessa fila de 80 empresas, se a gente nem sabe quais as empresas que a gente quer atrair para o município, né? Nós temos que pensar, então, quais as empresas que nós queremos aqui, né? Qual o potencial de geração de emprego que essas empresas podem gerar para a cidade de Bauru? Como usar a nossa universidade, as nossas universidades, né, para que elas possam gerar uma mão de obra qualificada para atrair essas novas empresas. E outra coisa, uma empresa de grande porte, as grandes empresas, só virão para Bauru o dia que nós tratarmos o nosso esgoto, o dia que nós tivermos uma saúde pública de qualidade, o dia que nós tivermos um transporte público de qualidade. Sem isso, não adianta pensar em dar terreno, isenção fiscal, fazer propaganda na internet, na televisão, porque nós não vamos atrair as grandes empresas para a cidade de Bauru. O professor Duda Trevisani tem mais 1 minuto para continuar perguntando. Muito se discute qual a prioridade para Bauru, né, Gazeta? Por exemplo, dar um exemplo assim, Ibitinga, no fim optou pelo bordado, e como que Ibitinga cresceu? Eu tive Ibitinga recentemente, que desenvolvimento que teve Ibitinga. Na sua ótica, na ótica ambientalista, que o Rodrigo, até gostaria de ter feito essa pergunta do Cerrado também, para o Rodrigo, embora eu já conheço a visão do Rodrigo sobre isso em entrevistas anteriores na TV Prevê. Na sua ótica, que tipo de prioridade Bauru precisa para o desenvolvimento? A primeira delas é não perdermos as empresas que já estão aqui. Muitas delas estão querendo ir embora de Bauru por falta da parceria com o poder público. O primeiro passo que o novo prefeito tem que ter, e se Deus quiser eu estarei lá no dia 1º de janeiro de 2013, é restabelecer as parcerias com as empresas que já estão na cidade e verificar o que eu posso fazer como prefeito para ajudá-las a permanecer aqui e garantir os empregos dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade. Esse é o primeiro passo. O segundo, como eu já disse, é estabelecer um plano. O que a cidade quer atrair para o município? Quais as empresas que nós achamos que podem desenvolver melhor a cidade de Bauru? E aí, procurar essas empresas, pensar na forma de atrair essas empresas para a cidade. E terceiro passo, estabelecer a grande parceria com as universidades da cidade. 20 mil estudantes são formados todos os anos em Bauru e praticamente 90% vai embora daqui porque não tem oportunidade que a cidade precisaria gerar. Muito obrigado, candidato Clodoaldo Gazeta. Agora o jornalista João Jabur, do Jornal da Cidade, nosso parceiro, fará a sua pergunta ao candidato Rodrigo Agostinho. Esse debate está mostrando, Samuel, uma das características mais marcantes desta eleição, desse processo eleitoral. Ou seja, nós temos duas facetas. Uma em que os candidatos apresentam suas propostas e outra de avaliação do governo municipal. Um dos péssimos hábitos do governo, da governança no Brasil, isso não é municipal apenas, é estadual, é federal, é a falta de planejamento, é a reatividade apenas diante de problemas que poderiam ser evitados, muitos deles graves. Nesse debate já foi citado um setor aí, que é o saneamento, em que há um problema que não mereceu o devido cuidado no tempo certo, que foi o aterro, se esgotou praticamente e agora se corre atrás de uma solução emergencial. Mas nós temos algo mais grave, que é na saúde. Precisou haver, não precisou, mas ocorreram 2 mortes num período de 1 semana apenas,
para que depois se detonasse, se iniciasse uma discussão mais séria, mais propositiva, mais concreta, e, enfim, mais efetiva para resolver o problema da saúde, que é agora a discussão da Prefeitura assumir o hospital de base. Então, a minha pergunta ao prefeito num sentido até não tanto prática, mas de postura, de posicionamento do político, principalmente o político como o senhor, que já tem uma experiência de 4 anos. Como superar isso, prefeito? Como superar essa lentidão, essa inércia, essa vagarosidade do agente público em certas questões cruciais? O candidato Rodrigo Agostinho tem 2 minutos para a resposta. Bem, Jabur, eu vou dar um exemplo que é a própria situação da saúde. O município está fazendo a sua parte, está resolvido o problema da saúde? Não. Estou falando agora de saúde municipal. Nós investimos muito dinheiro, foi 358 milhões, mais de 25% do orçamento da prefeitura em saúde. Foi dito essa semana que nós não investimos em equipamentos, nós investimos cerca de 60 milhões em equipamentos, incluindo a informatização da rede. Só para você ter uma ideia, a nossa rede básica já está fazendo hoje 1.500.000 consultas médicas. Se a gente somar todo tipo de consulta, passa de 6 milhões todos os atendimentos que a nossa rede básica faz. Mas isso não resolveu o problema da rede básica. Ainda temos etapas enfim, a seguir. Agora, a crise grande que a gente está tendo hoje é uma crise hospitalar. É o hospital de base, por uma série de motivos, que ficou numa situação ruim. Agora, eu como prefeito, como é que eu vou pegar um canivete, vou lá no governo do estado e falo, eu quero o dinheiro para o hospital de base? A relação entre o poder municipal e o governo estadual e o governo federal tem que ser uma relação harmônica, tem que ser uma relação tranquila. A gente tem que enfrentar os desafios com diálogo, com conversa. Não dá para simplesmente a gente enfrentar um poder colocando ele contra a parede. E a situação que a gente tem no hospital de base é uma situação trágica, calamitosa. Nós tomamos uma decisão de chamar para a gente esse problema. A gente sabe dos riscos de assumir o hospital de base, mas a gente está disposto a assumir o hospital de base para que ele não feche. Então, a gente reconhece que em alguns momentos as decisões precisam ser mais rápidas, mas a gente enfrenta um desafio que é como cobrar de um outro ente governamental, como o governo do estado e o governo federal, que fazem tanto também pela nossa cidade. O jornalista João Jabur poderá continuar perguntando para o candidato Rodrigo Agostinho. Uma dúvida que ficou aí diante dessa crise hospitalar, do que ocorreu, da comoção pública que houve. O secretário da Saúde, Fernando Monte, o alertou sobre a gravidade da situação, de que ela estava num limiar perigoso, envolvendo vidas, inclusive? 1 minuto para a resposta. Sim, Jabur, eu acompanho o dia a dia do meu pronto-socorro, as pessoas têm o meu telefone, as pessoas me ligam pedindo vaga nos hospitais, tanto no hospital estadual quanto no hospital de base. Tem paciente que me liga da própria maca, só que eu não sou uma central de vagas. E não dá para que o município assuma a central de vagas, como já foi dito, sem que o hospital seja gerenciado pelo município. A central de vagas hoje é do Estado, porque os hospitais são administrados pelo Estado. Então a gente sabe do problema, a gente sabe do desafio. Os pacientes que estão aguardando na maca do pronto-socorro estão tendo o atendimento do médico lá, mas muitos precisam de cirurgia, muitos precisam de um atendimento especializado. E o município fica com a atenção básica e com a agência de emergência e não com os especialistas. Então nós estamos enfrentando problemas, só que a gente precisa reconhecer as dificuldades de uma relação município e Estado. Muito obrigado, candidato Rodrigo Agostinho. Agora o professor Duda Trevisani encerra este bloco fazendo as suas considerações. Perguntas ao candidato Paulo Martins. Paulinho, uma pergunta bem ideológica. Como que um prefeito socialista ou que acredita só na economia centralizada vai conviver com a economia privada, com as empresas privadas? Boa pergunta, Duda. É isso aí. A gente quer o serviço público, certo? Gerido pelo público mesmo, certo? Sem nenhuma empresa privada aqui dentro, certo? Isso é a nossa discussão mesmo, certo? Infelizmente, qualquer serviço de obra que tem aqui em Bauru, com certeza, Duda, parte dela vai com lucro para as empresas, com as empresas, certo? Se a gente gerenciar de outra forma,
certo? Utilizar esse dinheiro público aqui dentro do município, certo? Esse lucro vai ficar aqui para novas obras, certo? Então é tranquilo. E outra, a gente tem a população ao lado da gente, certo? Num governo deste, onde você está levando, certo? Melhorias para a população. Isso é muito tranquilo. Você fazer uma discussão com a população e fazer essa discussão de usar os 100% da arrecadação do município dentro de obras para que vá melhorar a vida dessas pessoas, entendeu? Então, é muito tranquilo, com certeza. Claro que a gente vai ter algumas relações mais pesadas com essas empresas, com certeza, tá? Quebra de contrato, com certeza, tá? Por que eu falo isso aí para você, Duda? A gente vê a situação que, a partir do momento que você contrata uma terceirizada para fazer uma obra pública aqui dentro, tá? Muitas vezes essa terceirizada vem para cá com a precarização do trabalhador. Pô, a gente vai aceitar essa precarização do trabalhador, porque é assim que eles vão ganhando cada vez mais. Eles vão construindo aqui, mas vão cada vez mais precarizando essa mão de obra, tá? Então a gente não pode aceitar. E outra, se uma terceirizada dessa quebra, pode ter certeza, Duda, quem vai responder é o governo municipal, certo? A gente já teve muitas situações parecidas que aconteceu dentro de bancários. Professor Duda, pode continuar perguntando para o candidato Paulo Martins. Sem convivência com as empreiteiras. É isso? Com certeza. Porque se acontecer, muitas dessas empresas é laranja, muitas vezes, certo? Ela entra pega as obras públicas do município e tal, muitas vezes não paga nem o fundo de garantia desses trabalhadores, tá? E isso é a coparticipação do prefeito ou da prefeitura, dos cofres públicos. Se estourar qualquer coisa na justiça, quem vai pagar é o cofre público, certo? Porque é coparticipação. E a gente não pode aceitar a precarização de trabalhador de maneira alguma, certo? Por isso que não entra dessa forma aqui não. Muito obrigado, candidato Paulo Martins. Nós estamos encerrando o quarto bloco deste debate eleitoral promovido pela TV Prevê em parceria com o Jornal da Cidade, com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Bauru. Claro que com estas respostas e com este posicionamento, o eleitor bauruense já vai podendo firmar a sua convicção acerca daquele que será o prefeito que poderá e que deverá administrar Bauru a partir do dia 1º de janeiro de 2013, com as eleições em primeiro turno no dia 7 de outubro do mês que vem, do próximo mês. Portanto, é uma oportunidade para que você, eleitor, através destes debates, conheça o seu verdadeiro candidato. Lembrando que este debate será reapresentado no próximo domingo, às 9h30 da noite. E sábado que vem, nós teremos o debate com os candidatos a prefeito da cidade de Bariri. Após o nosso intervalo, nós teremos o quinto bloco deste debate eleitoral, onde os candidatos a prefeito de Bauru, alternados e diferentes, farão perguntas entre si daqueles que fizeram em relação ao terceiro bloco, com o mesmo esquema. Ou seja, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Nós queremos agradecer a audiência extraordinária do nosso telespectador, daquele que está nos acompanhando, do eleitor que está se informando acerca daquilo que pensa, daquilo que planeja e do plano de governo de cada candidato através das respostas deste debate. Após o nosso intervalo, nós voltaremos com a sequência do nosso debate eleitoral, eleições 2012, ao vivo pela TV Prevê.
nosso quinto bloco do debate eleitoral. E uma retificação. Os candidatos sorteados agora estarão na ordem escolhendo qualquer um dos candidatos para fazer a sua respectiva pergunta. E podendo, inclusive, repetir o candidato que já respondeu no terceiro bloco. E pela ordem do nosso sorteio, o primeiro candidato a fazer pergunta é Clodoaldo Gazeta, na sequência Rodrigo Agostinho, na sequência Chiara Ranieri e por último Paulo Martins. Os candidatos agora farão uma pergunta em 1 minuto, terão direito os candidatos que fizerem as respostas 2 minutos, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O Clodoaldo Gazeta poderá escolher a partir de agora quem deverá responder a sua pergunta e fazê-la neste momento. Ao candidato Rodrigo Agostinho. Candidato, você tocou numa palavra, numa pergunta que o Duda fez sobre relações harmônicas, né, que eu acho que isso é importante a gente poder debater também. Como é que é essa relação? Porque na primeira eleição você foi eleito com 6 partidos apoiando e agora são 15 partidos que te apoiam, né? Na primeira eleição já foi um processo conturbado, você passou por processos conturbados dentro da sua coligação, talvez tenha sido daí que vem partindo essa informação de que você vai sair para deputado, deixar a cidade na mão da vice-prefeita, que eu considero uma pessoa decente, bacana, minha amiga, né? Mas eu não vejo essa relação harmônica entre vocês. Como é que é isso? Porque a cidade precisa de um prefeito que tenha uma relação harmônica com os partidos que o apoiam. Eu queria que você pudesse explicar para a gente isso. O candidato Rodrigo Agostinho tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito tranquila, eu gosto do diálogo, isso me ajudou muito a administrar, inclusive a relação com a Câmara Municipal. Eu não tenho problema nenhum com a minha vice-prefeita, tanto que ela tem me ajudado bastante na busca de recursos, na coordenação do programa Minha Casa Minha Vida. Não tenho tido dificuldades com a Câmara, tenho dialogado o tempo todo com a Câmara, com a situação e com a oposição, para que os projetos bons para a cidade sejam votados, aprovados, priorizados. Procurei manter uma relação muito boa com o governo do Estado, e o governo do Estado trouxe muitas obras importantes para a cidade, muitas em parceria com a Prefeitura, isso é importante dizer. As obras não aconteceram só porque o Estado quis, mas a Prefeitura ajudou muito, como é o caso da Nações Norte, do AME, da FATEC, da Praça Paradesportiva, agora da duplicação da Bauru e Pau Sul e tantas outras obras que o governo do Estado trouxe para a cidade. Da mesma forma, a gente tem tido uma relação muito boa com o governo federal, que investiu aí muito em projetos sociais na cidade, me liberaram recursos para poder concluir o viaduto, para fazer quase 300 quadras de asfalto na cidade. Enfim, a gente tem tido uma relação harmônica com todos, dialogando sempre, conversando, colocando as diferenças na mesa, colocando até onde a prefeitura pode ir dentro do seu orçamento. Então eu tenho tido uma relação muito boa, inclusive com a minha vice, com os partidos que me apoiam, e inclusive com aqueles que não me apoiam. Então eu sou uma pessoa muito tranquila, eu gosto de enfrentar e de encarar os problemas com muita coragem, com muita determinação. Quando eu coloco alguma coisa na cabeça, eu vou até o fim, porque eu acho que a cidade merece o que há de melhor e as picuinhas políticas têm que ser deixadas de lado. O candidato Clodoaldo Gazeta tem 1 minuto para a réplica. Eu te perguntei isso porque nos últimos 4 anos a coligação que estava com você fez mais barulho do que propriamente a oposição na cidade. Então me preocupa muito, né, sabendo agora que a sua composição aumentou de 6 para 15, que nós tenhamos em Bauru um processo desgastante que a gente já viveu no passado, e por força dessa conturbação de forças que vão te apoiar e depois não vão receber a moeda de troca de ocupar os cargos públicos na prefeitura, possa criar um ambiente desfavorável na cidade. Eu já estabeleci com os partidos que me apoiam, PSD e PRTB, que nós não faremos o loteamento de cargos públicos aos partidos, que cada um vai poder sim indicar as pessoas, e eu, como prefeito, vou indicar os melhores técnicos, não de forma política, mas de forma técnica, para poder compartilhar da gestão e ajudar a cidade de Bauru a se desenvolver. Então a minha preocupação, talvez seja a preocupação da sociedade bauruense, é não enfrentar, caso o senhor venha a se reeleger, conturbações políticas na cidade para os próximos 4 anos. Então, por isso, a minha pergunta é nesse sentido.
1 minuto para a tréplica. Você tem colocado muito essa história de loteamento de cargos. Eu quero deixar muito claro que eu tenho administrado com pessoas técnicas. Embora muitos técnicos tenham filiação partidária, são técnicos que estão ocupando esses cargos e eles estão ocupando por mérito. Muitas vezes eu cortei da minha própria carne, no meu governo, partidos que me apoiavam. E muitas vezes esses partidos continuaram me apoiando por entender que o governo estava indo bem. Não vai ser diferente nesse segundo mandato. Eu defendo um corte ainda maior dos cargos comissionados. Hoje a maior parte dos cargos comissionados no governo são ocupados por funcionários de carreira. Quando eu aumentei os salários, eu consegui, muitas vezes, fazer essa troca, inclusive extinguir, como nós extinguimos 52 cargos. Então quero deixar muito claro que isso não vai acontecer. Partido, para ter gente ocupando cargo, tem que ter bons técnicos, pessoas que tenham um perfil para estar ocupando esse cargo. Muito obrigado, candidato Rodrigo Agostinho, que agora terá a oportunidade, de acordo com o sorteio, de fazer a sua pergunta escolhendo o candidato que estará respondendo. Eu gostaria de questionar o candidato Clodoaldo Gazeta. Eu gostaria de saber qual que é o plano dele em relação à questão do esporte e do lazer da cidade. O esporte é um tema bem interessante para a cidade de Bauru, para que a gente possa realmente dar a necessidade que a cidade tem em relação a esse tema, né? Nós temos hoje os distritais da cidade, grande parte deles abandonado do ponto de vista de infraestrutura, né? A gente sabe disso porque eu tenho percorrido aí o campeonato amador da cidade, a convite de uma liga que infelizmente não recebe o apoio da prefeitura. Por isso que foi a minha pergunta no bloco anterior, exatamente por isso, né? Porque com a indicação de cargos políticos, às vezes você tem rivalidades políticas dentro de uma secretaria e acaba prejudicando os segmentos da sociedade. Foi o que aconteceu com a Liga de Futebol Amador da cidade. Você tem duas ligas, uma recebe o apoio da prefeitura e a outra não recebe o apoio da prefeitura, né? Você tem também a juventude, principalmente as escolas municipais, sem um apoio necessário na questão do esporte. Você teve aí o mérito de trazer os Jogos Abertos para a cidade, mas com investimento que infelizmente foi 4 vezes mais do que foi projetado anteriormente. Isso acabou ocasionando que a sociedade discutisse isso, né? Poxa, até que ponto os Jogos Abertos é importante para a cidade, já que estava previsto um orçamento e ele ficou 4 vezes mais caro, né? E até faço um questionamento com relação a isso, porque com 14 milhões de reais nós teríamos arrumado os distritais da cidade, teríamos feito mais 2, que está no nosso projeto, fazer um ali no Jardim Europa e um na região do Meridota, que pudesse também atender ao esporte da cidade. E a parceria, Prefeitura, Sociedade Civil, Prefeitura, Liga Amadora de Futebol, Prefeitura, Escolas, Prefeitura e todos os segmentos que podem estar colaborando com as práticas esportivas na cidade. Um ponto positivo do seu governo, que nós temos que reconhecer, foram as academias ao ar livre. Isso é um projeto interessante e que nós pretendemos continuar na nossa administração, ampliando o número de academias em bairros mais afastados da cidade. Está vendo que a gente não só critica, nós também apontamos que você teve méritos no seu governo e que a gente pretende implementar e continuar aquilo que você fez de melhor para a cidade. 1 minuto para a réplica para o candidato Rodrigo Agostinho. Não, eu gostaria apenas de corrigir um número. Nós não gastamos e nem vamos gastar 14 milhões nos jogos. Na verdade, nós gastamos 14 milhões nos últimos 3 anos e meio de governo na área de esporte. Os jogos, enfim, representam um volume grande de recursos, mas nós não estamos investindo nos jogos em si, nós estamos investindo nos equipamentos esportivos da cidade. Nós estamos reformando cada um dos distritais. Essa semana começou a reforma de mais um do Redentor, o Nelson Reginato, e nós estamos reformando cada um dos equipamentos esportivos da cidade, os ginásios, os distritais, comprando equipamento, investindo muito nas escolinhas, investindo muito no contraturno escolar. Contratamos um número grande de educadores físicos para toda a cidade, conseguimos reformar a panela de pressão e estamos investindo um grande investimento, esse sim, na pista de atletismo, que vai ser um equipamento para o futuro da cidade, enfim, que vai trazer grandes competições esportivas para Bauru. Mas a prefeitura não está gastando 14 milhões nos jogos, como foi dito aqui. O candidato Clodoaldo Gazeta terá 1 minuto para a tréplica. É que, infelizmente, os números são sempre difíceis da gente conseguir, né? Infelizmente, ainda a prefeitura não cumpre aí com a transparência em termos de números e a sociedade fica sempre pegando as informações dos jornais ou aquilo que a gente consegue captar de informação das pessoas que militam nesse meio.
que falta realmente hoje na Prefeitura de Bauru é passar para a sociedade os números reais da administração, né? Eu acho que não é essa a realidade que eu vejo hoje em relação ao esporte na cidade. Volto a frisar, teve alguns avanços, a Academia ao Ar Livre é um deles, mas infelizmente na questão do esporte amador, na questão da melhoria dos distritais da cidade, do apoio aos esportistas de Bauru, né, que a gente poderia estar incentivando novas pessoas a práticas esportivas através do investimento em pessoas que já têm destaque em nível nacional e estadual, infelizmente isso não acontece. Esperamos que nos próximos 4 anos, com o governo do Partido Verde, nós possamos implementar de fato uma política de esporte positiva na cidade de Bauru. Muito obrigado ao candidato Clodoaldo Gazeta e ao candidato Rodrigo Agostinho, que participaram desta segunda etapa deste 5º bloco. Agora, pelo sorteio, a terceira candidata a fazer a sua pergunta a um candidato a ser escolhido é a candidata Chiara Ranieri. Eu gostaria de perguntar ao Paulo Sérgio qual é a percepção do candidato com relação à saúde mental no município de Bauru e principalmente com relação ao trato dado aos dependentes químicos, álcool e drogas. Qual o plano, qual a proposta do candidato para essa área? 2 minutos para a resposta do candidato Paulo Martins. Perfeito, Chiara. A gente vê que em todo sentido, né, que da saúde pública está totalmente bem abaixo da média aí, certo? Os dependentes químicos, a gente quer tratá-los como moradores de rua, certo? E a intenção nossa não é ficar só com uma clínica centralizada, elas têm que sair, certo, da onde está operando, para ir para os locais onde está esses moradores de rua ou dependentes de droga. Por que a gente coloca dessa forma? Muitas vezes ele já perdeu a direção, o retorno da sua volta para sua casa, certo? E ele vai procurar a rua mesmo. E se a gente não fizer esse trabalho de ir buscar esse dependente de droga, certo? Trazê-lo aos poucos, tá? Para o tratamento, com certeza, a tendência é a gente não recuperá-los, certo? Distanciá-lo cada vez mais. 1 minuto para a réplica, caso queira a candidata Chiara Ranieri. O que nós percebemos é que a atenção à saúde mental no município de Bauru, ela está muito aquém daquilo que nós consideramos adequados, né? Como toda a saúde, como toda a atenção básica. O que nós temos na cidade de Bauru hoje, de atenção, por exemplo, a crianças, é algo que eu considero uma vergonha, né? As crianças que têm que fazer um tratamento de dependência química, que teriam que passar por terapias, oficinas, durante todo um dia, não recebem esse atendimento. Os pais têm que levar e não tem uma refeição na hora do almoço, então tem que ir buscar. Quer dizer, não existe resolutividade nenhuma com relação a essa atenção. Com relação também a CAPS funcionando 24 horas, é uma outra situação que nos preocupa, porque nós sabemos que surtos e loucura não acontecem só no horário comercial. Nós precisamos ter atenção 24 horas. E na nossa proposta nós vamos implantar, sim, uma clínica de recuperação de dependentes químicos, inclusive que atenda mulheres, crianças e adolescentes, o que nós não temos hoje. 1 minuto para a tréplica para o candidato Paulo Martins. Então, Chiara, falta investimento, né? Falta investimento nessa área também, certo? E precisamos, urgente, certo? Buscar melhorar essa relação. Eu moro num dos bairros mais pobres aqui, vamos dizer assim, da periferia, certo? Santa Edvige e Jaraguá, ali naquela redondeza. Eu conheço muito bem essa realidade de ver crianças envolvidas com a droga. E muitas vezes ela não para na sua casa, ela vai para a rua mesmo. Eu acho que tem que, urgentemente, a gente tomar essa frente aí mesmo, fazer essas viaturas buscar lá, preparada, tal, equipada, para poder fazer esse tratamento no local. Tá? Muito obrigado aos candidatos Chiara Ranieri e Paulo Martins por participarem desta terceira etapa do 5º bloco. Agora, a pergunta caberá ao candidato Paulo Martins, que estará encerrando este bloco, que escolherá o candidato a ser perguntado. Chiara, é o seguinte, você está com o PSDB, né, na sua coligação aí, o DEM, aqui, seu partido.
A gente viu o que foi feito em Pinheirinho, certo? A polícia do PSDB, que não gosta de pobre, massacrou 2.500 famílias lá, certo? Eu vou insistir com essa pergunta para você, porque isso foi uma coisa lamentável, criminosa do PSDB. E também o DEM, também, quando estava o Kassab lá, certo? No DEM. Cracolândia. Então a gente fica estranhando, né? A proposta sua aqui e a que ocorreu lá em São Paulo, certo? Que também trucidaram aqueles meninos de rua, drogados, certo? 2 minutos para a resposta da candidata Chiara Ranieri. Olha, Paulinho, eu respeito a ideologia de cada um dos partidos, né, assim como a gente espera que nós também sejamos respeitados. Com relação à minha postura como política, como uma pessoa que mora em Bauru e tem passado e as pessoas conhecem, eu posso falar. Né? Então, eu sou uma pessoa que sempre trabalhei para o bem das pessoas, onde quer que eu esteja, né? Seja na minha empresa, seja na minha atuação política. Basta ver os projetos que apresentei, que foram aprovados na cidade de Bauru, né? Alguns bastante interessantes, inclusive na sua linha ideológica, e isso faz com que as pessoas não tenham dúvidas com relação ao tipo de atuação que a candidata Chiara Ranieri possa ter. Eu não tenho vergonha nenhuma do meu partido e nem da coligação na qual eu faço parte. Acredito que muito do que tem sido feito pelo meu partido, pelo governo do estado, pelo PSDB, e isso em momento algum pode ser questionado como algo que possa trazer algum prejuízo para a cidade de Bauru. Não é? Se aconteceu algo em algum lugar, não faz parte deste ambiente onde nós estamos. Eu não posso falar a respeito disso que você está citando, mas a respeito da nossa atuação na cidade de Bauru, a atuação do governo do estado, todas as vezes em que Bauru precisou, nós podemos falar com tranquilidade. Nós não temos nada com que nos queixar, muito pelo contrário. Todas as vezes que solicitamos, nós tivemos o apoio. Então, eu acredito, Paulinho, que isso, por si, já mostra, né, o tipo de atuação que poderemos ter quando eleitos à Prefeitura de Bauru. O candidato Paulo Martins, opcionalmente, terá 1 minuto para a réplica. Então, Chiara, eu estou falando de Bauru mesmo, certo? Porque são 3 favelas, vamos dizer, importantes aqui dentro, grande e tal, com várias famílias que estão no Niceia, que estão ali no Jardim Europa e estão ali no... próximo do Jardim Europa também tem outra ali, Parque das Nações. Então, próximo de uns núcleos bem grandes ali, certo? De condomínios luxuosos e tal, certo? Provavelmente eles não vão ter um projeto, uma proposta para aquelas favelas. Eles vão querer tirar dali, certo? Essa é a preocupação nossa aqui em Bauru, tá? Devido aí à situação que se encontra ali, Niceia, Jardim Europa ali, a favela e o Parque das Nações. A candidata Chiara Ranieri terá 1 minuto para a tréplica. Paulinho, não se preocupe com isso. Nós vamos promover a regularização. Não é uma proposta da minha administração, da nossa coligação, fazer qualquer coisa que possa prejudicar quem mora nessas regiões. É claro que nós vamos oferecer opções, mas de momento algum nós vamos oferecer algo que possa prejudicar, que possa fazer com que essas pessoas que estão ali, principalmente ali no Niceia, que nós temos sido acionados constantemente em favor de que se regularize tudo aquilo ali, que se leve uma infraestrutura, que se leve uma atenção. E na nossa proposta, como já até citei aqui, escola tem que ser feita lá. Então, nós temos todo um planejamento para que seja feita a atenção que tem que ser dada em qualquer bairro da cidade de Bauru. Não é porque está numa região de favela ou não é favela, não é isso. A atenção tem que ser dada a todos, da mesma forma. Nós não podemos dividir a cidade, nós temos que tratar a cidade de uma maneira única. Muito obrigado aos candidatos Paulo Martins e Chiara Ranieri, que encerraram o 5º e penúltimo bloco deste debate eleitoral, com a participação dos candidatos a prefeito da cidade de Bauru. Após o nosso intervalo, nós estaremos retornando para o 6º e último bloco deste debate eleitoral, onde cada candidato, através de sorteio, fará sua explanação final de até 3 minutos
com tema livre. Lembrando que se você perdeu parte deste debate, você poderá vê-lo novamente na programação da TV Prevê no próximo domingo, às 9h30 da noite, quando ele será reapresentado, volto a repetir, integralmente, ou ainda até mesmo pelo site da TV Prevê. Nós estaremos deixando este debate à disposição do nosso telespectador e dos internautas que estão nos acompanhando em qualquer parte do planeta. Nós lembramos que no próximo sábado da semana que vem teremos o debate eleitoral com a presença dos candidatos a prefeito da cidade de Bariri. Vamos para um intervalo e retornaremos para o último bloco deste debate eleitoral da TV Prevê. Eleições 2012, debates eleitorais ao vivo pela TV Prevê.